Trabalho apresentado na disciplina de estágio curricular supervisionado nas disciplinas pedagógicas do ensino médio 2. Curso Licenciatura em Pedagogia. Tutora Rosana de Fátima Berton. Acadêmicos: Carine Andréa Martins Rodrigues, Reinaldo Luiz Miranda Matias, Rosana Werner Eidan, Sandra Brim, Sheila Gonçalves e Viviane Drabeck. Professora Dayana Camargo, Professora Supervisora Técnica Aline dos Santos Teixeira. Plano de aula. Tema: Henri Vallon, Desenvolvimento Emocional, Contribuições Teóricas para Aprender na Prática. Turma, primeiro ano Ensino Médio, Curso de Formação de Docentes. Henri Vallon nasceu no dia 15 de junho de 1879, em Paris, França. Viveu em uma família na França. Entre 1899 e 1902, estudou na Escola Normal Superior, onde obteve o diploma em Licenciatura em Filosofia e, mais tarde, em Medicina. Nos anos 1908 e 1914, trabalhou em instituições psiquiátricas francesas. Vallon dedicou-se à psiquiatria infantil, em ênfase na área de anomalias mentais e motoras. Henri presenciou as duas grandes guerras e, inclusive, atuou como médico na Primeira Guerra Mundial, cuidando de pessoas com distúrbios psiquiátricos. Em 1919, foi chamado para ministrar uma série de palestras sobre psicologia das crianças em Sorbonne. Foi o primeiro teórico a reconhecer a importância da afetividade no ensino infantil. Em 1935, aos 56 anos, veio ao Brasil, onde foi recepcionado por Paulo Freire, em cuja ocasião ministrou palestras no Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia. No ano de 1944, Vallon é nomeado pelo Ministério da Educação Nacional para compor uma comissão responsável pela reformulação do ensino francês. A partir de 1946, Vallon presidiu a seção francesa da Liga Internacional de Educação Nova, que congregava pedagogos, psicólogos e filósofos críticos do ensino tradicional. Em 1948, criou a revista ênfase, de psicologia infantil, onde Vallon e seus colaboradores traziam importantes considerações a respeito da criança nas áreas de psicologia, pedagogia, neuropsiquiatria e sociologia. Oficialmente, ele se aposenta no ano de 1949, porém, ainda continuava as atividades científicas em seu laboratório. Em 1953, um acidente tira sua total mobilidade. Mesmo assim, Vallon continua seu trabalho em sua residência até 1962, ano em que faleceu, aos 83 anos. Bom, então, para quem não me conhece, meu nome é Reinaldo e hoje nós vamos falar rapidamente sobre os campos funcionais para Henri Vallon. Tá? Então, para Henri Vallon, o professor e aluno são sujeitos concretos e historicamente determinados e trazem uma bagagem cultural, experiências
que o meio lhes proporcionou. Aluno e professor estão em desenvolvimento durante o processo, que é aberto e inacabado, sempre. Ao ensinar, o professor está promovendo o desenvolvimento do aluno e o seu próprio. Para Vallon, a cognição está alicerçada em 4 categorias de atividades cognitivas específicas, as quais dá-se o nome de campos funcionais. Os campos funcionais seriam o movimento, a afetividade, a inteligência e a pessoa. Vamos lá então para o primeiro campo, que é o movimento. O movimento seria um dos primeiros campos funcionais a se desenvolver e que serviria de base para o desenvolvimento dos demais. Os movimentos, enquanto atividades cognitivas, podem estar em 2 categorias: movimentos instrumentais e movimentos expressivos. Os movimentos instrumentais são ações executadas para alcançar um objetivo imediato e, em si, não diretamente relacionado com outro indivíduo. Este seria o caso de ações como andar, pegar objetos, mastigar, etc. Já os movimentos expressivos têm uma função comunicativa intrínseca, estando usualmente associados a outros indivíduos ou sendo usados para uma estruturação do pensamento do próprio movimentador. Falar, gesticular, sorrir seriam exemplos de movimentos expressivos. Vallon dá especial ênfase ao movimento como campo funcional porque acredita que o movimento tem grande importância na atividade de estruturação do pensamento no período anterior à aquisição da linguagem. Segundo campo, a afetividade. A afetividade, por sua vez, seria a primeira forma de interação com o meio ambiente e a motivação primeira do movimento. À medida que o movimento proporciona experiências à criança, ela vai respondendo através de emoções, diferenciando-se para si mesma do ambiente. A afetividade é o elemento mediador das relações sociais primordial, portanto, dado que separa a criança do ambiente. As emoções são, também, a base do desenvolvimento do terceiro campo funcional, a inteligência. Na obra de Vallon, a inteligência tem um significado bem específico, estando diretamente relacionada com 2 importantes atividades cognitivas humanas: o raciocínio simbólico e a linguagem. À medida que a criança vai aprendendo a pensar nas coisas fora de sua presença, o raciocínio simbólico e o poder de abstração vão sendo desenvolvidos. Ao mesmo tempo, e relacionadamente, as habilidades linguísticas vão surgindo no indivíduo, potencializando sua capacidade de abstração. E o último campo é o da pessoa. Vallon dá o nome de pessoa ao campo funcional que coordena os demais. Seria este também o campo funcional responsável pelo desenvolvimento da consciência e da identidade do eu. As relações entre 3 campos funcionais não são harmônicas, de modo que constantemente surgem conflitos entre eles. A pessoa, como campo funcional, cumpre um papel integrador importante, mas não absoluto. A cognição desenvolve-se de maneira dialética em um constante processo de tese, antítese e síntese entre os campos funcionais. Bem, pessoal, era isso que a gente ia falar brevemente. Vou deixar essas 2 referências aqui para aqueles que quiserem se aprofundar no assunto, tá bom? Então, um grande abraço e até a próxima.
Fase de desenvolvimento segundo R. Vallon, de 0 a 1 ano. Primeiro estágio, impulsivo emocional. Devemos lembrar que Vallon nunca especificou idades limites. Ele acreditava no desenvolvimento dialético e interacionista, mas podemos estipular no tempo comum às crianças, o que normalmente ocorre em faixa etária. O estágio impulsivo emocional vai do nascimento até aproximadamente o primeiro ano de vida. É um estágio predominante afetivo, onde a criança está imersa no mundo e não consegue se distinguir dele. Nesse estágio, a criança não possui coordenação motora muito bem desenvolvida. Os movimentos são bem desorientados. Entretanto, logo o ambiente facilita para que o mesmo desenvolva suas habilidades funcionais, passando da desordem gestual às emoções diferenciadas. Fase de desenvolvimento segundo R. Vallon, de 1 a 3 anos. Estágio sensório-motor e projetivo, dos 3 meses de idade a aproximadamente o 3º ano de vida. A criança passa pelo estágio sensório-motor e projetivo. É uma fase onde a inteligência predomina e o mundo externo prevalece nos fenômenos cognitivos. A inteligência, nesse período, é tradicionalmente particionada entre a inteligência prática obtida pela interação de objetos com o próprio corpo e a inteligência discursiva adquirida pela imitação e apropriação da linguagem. Os pensamentos nesse estágio muito comumente se projetam em atos motores. Que tem na sopa do neném? Será que tem mandioca? Será que tem minhoca? Será que tem Jacaré? Será que tem Chulé? É 1, é 2, é 3. Que tem na sopa do neném? Que tem na sopa do neném? Será que tem alho bom? Será que tem? Será que tem repolho? Será que tem Piolho? É 1, é 2, é 3. que tem na sopa do neném? Que tem na sopa do neném? Será que tem caqui? Será que tem Cavalinho? Será que tem palmito? Será que tem Piolho? É 1, é 2, é 3. Agora eu vou estar falando sobre o estágio do personalismo, onde ele tem 3 estágios: a sedução, a imitação e a oposição. Esse estágio do personalismo ele acontece dos 3 aos 6 anos de idade. O estágio do personalismo, segundo Vallon, vai dos 3 anos até aproximadamente os 6 anos de idade. A criança é mais voltada para si, buscando o enriquecimento do eu, formando sua personalidade. O estágio do personalismo é marcado por 3 grandes momentos distintos: oposição, sedução e imitação. Oposição. A criança sente o prazer de confrontar e contradizer. É para afirmar o eu e tornar seu ponto de vista pessoal, dominante e exclusivo, que o movimento da oposição do outro assume características de confronto e de negatividade. A oposição é a idade negativista do não, do eu, do meu,
é a fase da recusa e da reivindicação. A criança começa a fazer distinção entre o meu e o teu objeto. E com isso, busca conflitos de competição para obter o objeto que não lhe pertence. Surge a necessidade de autoafirmação, de impor seu ponto de vista pessoal quando busca fazer prevalecer seu capricho ou sua oposição, podendo tornar-se manhosa, capaz de dissimular e até mentir para atingir seus objetivos. A criança começa a distinguir suas fantasias e sua realidade. A fase da oposição é muito importante, pois nesse momento a criança está buscando se afirmar como indivíduo autônomo e é através desse comportamento que se pode perceber suas manifestações. Sedução. A criança quer ser admirada, sentir que agrada ao outro. A criança tem a necessidade de ser prestigiada, de mostrar que tem qualidades a ser admiradas, ou melhor, de se mostrar no que ela acredita poder agradar aos outros para obter exclusividade de atenção. Esta fase é marcada pela necessidade da criança se sentir admirada. Ela busca ser o centro das atenções e, em meio a tanto desejo de aprovações, a falta de atenção pode causar frustrações. É reconhecidamente uma etapa decisiva em seu desenvolvimento. Frustrações ou arrogâncias infantis, se não são bem orientadas pelo adulto, podem marcar de forma duradoura o comportamento da criança nas relações que estabelece com seu ambiente. Por isso, é necessário o adulto compreender esta fase e agir com muita cautela, pois suas atitudes em relação à criança, se não forem orientadas de forma correta, podem trazer consequências na vida adulta da criança. Atualmente, podemos perceber várias situações na qual as pessoas não sabem superar as frustrações, muito provavelmente por não ter tido na sua infância este suporte, algo que não foi tratado enquanto criança. Pode-se perceber que na idade da graça, a criança busca a aprovação dos outros, a admiração, sentindo prazer ao ser elogiado. Porém, podem ocorrer frustrações ao não atingir o seu objetivo. Por isso, as pessoas devem compreender que a aprovação será importante para o seu desenvolvimento e que o educador deve considerar a relação de afetividade com a criança, pois a atitude tomada pode influenciar de forma positiva ou negativa no desenvolvimento da criança. Imitação. A criança começa a querer ter as qualidades dos outros. Personagens são criados a partir das pessoas que a criança admira e deseja suplantar, apoderando-se de suas qualidades e méritos. Uma necessidade de auto-substituir os outros. Esse processo ocorre por meio da imitação, pois é uma forma da criança ampliar suas possibilidades como pessoa, através da interiorização do movimento e dos gestos, ela irá recriar novas formas de reproduzi-los à sua maneira. Agora, em seguida, vou estar passando um videozinho bem legal para vocês, onde vai estar passando de uma forma mais lúdica o desenvolvimento da afetividade.
gosta. Ya, 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 ya.
Valoniana, o estágio da puberdade e adolescência é a última e movimentada etapa que separa a criança do adulto que ela tende a ser. Puberdade e adolescência inicia aos 11 anos. O jovem procede à exploração de si mesmo, processo de autoafirmação, questionamento, apoio de seus pares, em contraposição ao mundo adulto. "93 million miles from the sun. People get ready, 'cause here it comes, it's a light, a beautiful light, over the horizon, into our eyes. Oh my, how beautiful. Oh my beautiful mother, she told me, son, in life you're gonna go far. If you do it right, you'll love where you are. Just know, wherever you go, you can always come home. 240,000 miles from the moon, we've come a long way to belong here, to share this view of the night, a glorious night. Over the horizon is another bright sky. Oh my, how beautiful. Oh my, irrefutable Father, he told me, son, sometimes it may seem dark, but the absence of the light is a necessary part. Just know slippery slope. There is always a hand that you can hold on to. Looking deeper through the telescope, you could see that your home's inside of you. Just know that wherever you go, no, you're never alone. You will always get back home.
as crianças fazem uau, tenho um ratinho. Quando as crianças fazem uau, tenho um cachorrinho. Tem uma coisa que eu sei, que nunca mais irei rever. É o lobo mau que dá um beijinho no carneirinho. E as crianças fazem ei, me dá a mão, porque me deixa só, sem ajuda de ninguém. Sem qualquer um, ninguém pode virar um homem. Uma boneca ou robô, talvez briguem um pouco, mas com o dedinho e na alta voz, ao menos eles fazem as pazes. E cada coisa nova é uma surpresa, até quando chove e as crianças fazem uau, olha que chuva. Quando as crianças fazem uau, que maravilha, que maravilha. Mas que bobo, veja só, olha só. Eu me envergonho um pouco, já não sei mais fazer uau e fazer tudo como eu quero. Porque as crianças falam sem ter, falam tudo que pensam. As crianças são muito sinceras, mas têm tantos segredos como poetas. E as crianças vão com a fantasia e com poucas mentiras, uma mamiabada. E mas tudo é claro e transparente quando um adulto chora. As crianças fazem ei, você fez um dodói, a culpa é tua. Quando as crianças fazem uau, que maravilha, que maravilha. Mas que bobo, veja só. Eu que vou seguir você do primeiro rabisco até o beabá. Em todos os desenhos coloridos vou estar. A casa, a montanha, duas nuvens no céu e um sol a sorrir no papel. Sou eu que vou ser seu colega, seus problemas ajudar a resolver. Te acompanhar nas provas bimestrais, você vai ver. Serei de você confidente, fiel, se seu pranto molhar meu papel. Sou eu que vou ser seu amigo, vou lhe dar abrigo se você quiser. Quando surgirem seus primeiros raios de mulher, a vida se abrirá num feroz carrossel e você vai rasgar meu papel. O que está escrito em mim comigo ficará guardado se lhe dá prazer. A vida segue sempre em frente, o que se há de fazer? Só peço a você um favor, se puder, não me esqueça num canto qualquer. A afetividade hoje é considerada uma das mais importantes facetas. A afetividade hoje é considerada uma das mais importantes facetas da vida do ser humano. Devemos compreendê-la
e atribuir-lhe a devida importância, especialmente com o trabalho educativo. Henri Vallon considera o homem como um ser determinado física e socialmente, tanto as disposições internas quanto as exteriores, demonstrando desse jeito, então, tudo aquilo que ocorre em sociedade acarreta na vida do aluno, né, da pessoa como todo. As emoções têm o papel fundamental no desenvolvimento da pessoa, pois é por meio delas que o ser humano exterioriza seus desejos e suas vontades. Nem sempre devemos entender a afetividade como contato físico. É preciso perceber e respeitar suas necessidades e vontades. Então, aqui diz que a gente sempre tem que entender que a afetividade não é sempre um contato físico, e sim perceber e respeitar as necessidades e as vontades das crianças. Trabalhar a vontade da criança, respeitar ela, a afetividade dela, realmente entender que a criança ela também tem, ela sente raiva, ela sente tristeza, ela chora, ela grita. Então a afetividade para ela a gente tem que respeitar tanto dentro da casa, né, como dentro da sala de aula. A professora ela tem que trabalhar toda essa afetividade e respeitar também, né, conhecer bem o seu aluno. O professor é o responsável por desenvolver habilidades que são carregadas pelos educandos por toda sua vida escolar. Seu afeto, sua sensibilidade e a maneira de se comunicar vão influenciar o modo de agir dos alunos. Então, né, aqui nós podemos dizer que o professor ele é responsável por todo o processo de desenvolvimento ali da criança. Desde o momento que a criança, né, tem ali sua iniciação escolar, o professor, né, ele vai fazer parte, vai contribuir para essa afetividade da criança. O professor, no momento que vai acolher a criança, né, ali já começa a afetividade, a troca de afetividade entre professor-aluno, aluno-professor, onde o professor vai estar mostrando o ambiente em que ele vai estar, né, passando a maior parte do dia dele, vai estar apresentando os coleguinhas, a rotina, tudo isso faz parte da atividade, né, da afetividade da criança, né, essas atividades que o professor vai vir a desenvolver com essa criança. E isso vai influenciar, né, na vida adolescente, na vida adulta, nos outros estágios de desenvolvimento da criança. É a partir ali desde o berçário, do casulo, da educação infantil, que esse processo de afetividade vai se desenvolvendo, né, durante a vida dessa criança, durante as etapas do desenvolvimento. Agora a gente traz também um pouquinho, né, falando da importância, né, da organização no ambiente escolar para que seja uma forma acolhedora. Ou seja, né, a escola, os professores, toda a organização, né, dentro de uma instituição, ela tem que ser acolhedora para a criança, né? Tem que acolher a criança, a família, porque tudo isso vai influenciar também no seu aprendizado, né? Segundo o Vallon aqui, que a gente traz no próximo slide, algumas frases que ele traz para a gente, que fala assim: a criança responde às impressões que as coisas lhe causam, com gestos dirigidos a ela. Ou seja, a professora tem que entender essa criança, o contexto de onde ela vem, tem que respeitar. Muitas vezes a criança chega com bastante dificuldade, traz problemas de casa, a gente não sabe, tem muita criança que vem assim, com muita dificuldade dentro da casa mesmo,
passa por várias situações, então essa professora tem que transformar essa escola, esse ambiente escolar, de uma forma acolhedora, né? Sabendo entender as emoções, né? Essas dificuldades que a criança já traz. A outra frase de Henri Vallon, que a gente traz para a gente, é assim: o indivíduo é social, não como resultado de circunstância externa, mas em virtude de uma necessidade interna. A criança, desde pequena, ela sente, né, isso da afetividade, de como as pessoas tratam ela, a forma como a professora acolhe, se a professora é meio brava ou não. Então, tudo isso, né, através das emoções que é passada da criança para o professor, do professor para a criança, isso também vai influenciar, né, tanto em sala de aula como lá na sua casa, com o seu meio social. E aqui no final a gente traz uma sugestão de vídeo, né, bem bacana, que fala assim: querida Alice, que também vai trazer um pouquinho sobre esse afeto. E aqui no final algumas referências que a gente usou para a realização desse trabalho sobre Henri Vallon trazendo a afetividade. Então, agora, para que a gente possa dar continuidade, né, nós temos a Karine, né, que faz parte do grupo. Ela é professora já há 20 anos de educação infantil, e ela vai estar falando com a gente vai estar fazendo uma entrevista com ela sobre a questão da afetividade no ambiente escolar. Temos também o Reinaldo, que trabalha na área de saúde, que também vai estar trazendo um pouquinho da contribuição dele em relação à afetividade na área da saúde também. E então esse trabalho que a gente está apresentando aqui é uma complementação, né, do primeiro. Aqui é mais a parte prática, como que acontece a afetividade no dia a dia, no desenvolvimento da criança, no desenvolvimento ali do ser humano. Então, agora a gente... E depois, no final, para finalizar, a gente vai estar rodando ali o filminho da Alice, como sugestão para vocês também estarem dando uma olhada, estarem trabalhando em sala de aula a questão da afetividade. Então, agora eu quero chamar a Karine, né, para estar respondendo algumas questões para a gente sobre a afetividade. Karine, quer se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho sobre o teu trabalho? Então, boa noite a todos. Como a Sheila já falou, eu sou professora já há 20 anos, né? Tenho a formação de magistério e agora estou conseguindo concluir a graduação. Eu trabalhei já com todas as etapas da educação infantil, sempre trabalhei com educação infantil, trabalhei com berçário, infantil, todos os infantis, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, Karine, como você já tem uma grande experiência aí na área da educação infantil, então nós queremos saber, assim, que você traga um pouquinho da sua contribuição para a gente, de como trabalhar a afetividade na sala de aula. Então, a afetividade, ela faz parte da sala de aula, né? A afetividade faz parte da nossa vida, né? Desde o nosso nascimento, o que a gente... desde a barriga, na verdade, né? O que a gente sente lá? A criança já sente lá dentro, né? O carinho da mãe, pelos estudos foram comprovados, né? Que quando a mãe conversa, quando o pai conversa, isso já é uma forma de afetividade, né? É o carinho que o pai está mostrando, é o carinho que a mãe está demonstrando. A criança que muitos pais colocam a música para a criança ouvir desde o ventre, né? Desde a barriga. Então, a afetividade faz parte, né? A partir do momento que está se gerando essa criança lá dentro, já existe, até quando a mãe sente a emoção de saber, né? A gente sabe que influencia muito a reação que a mãe tem quando descobre da gravidez, né? Então, a afetividade já começa desde o útero, né? Desde a formação lá da criança, desde a geração da criança. E não é diferente quando a criança vai à escola, né? Porque o segundo contato social que a criança tem, primeiro é a família e o segundo é a escola. Quando ele chega na escola, como a gente já falou aí, e Vallon fala, o ambiente tem que ser voltado para a criança, para que a criança se sinta o mais acolhida possível, porque ela vai ter aquela separação da família, né? Ela vai ter aquele outro contato que talvez ela nunca teve. Tem crianças que nunca ficaram sem o pai e a mãe, né? Às vezes só fica com o pai e com a mãe, nem com a avó, nunca ficou, nem com outra pessoa. Então, é muito importante
que nós, como professores, educadores, pedagogos, tenhamos essa consciência, que a gente tem que estar preparado para receber, para acolher essa criança, né? E não podemos esquecer também que essa criança, ela vem com uma história, com uma cultura. Então, o nosso trabalho, ele é super importante, ele é importante e delicado. A gente tem que ter sempre essa consciência, que a gente tem que estar acolhendo essa criança, preparando esse ambiente. E como a afetividade acontece na educação infantil, desde o momento que a criança chega na escola, ali, o segundo contato, aí, como você disse, como que ele acontece essa afetividade? Então, geralmente, né, eu como trabalho com a educação infantil, eu acho que para gente que com os menores acaba sendo mais fácil, né? Porque a gente já pega mais, já quando é menorzinho já chega, até os maiores, né, de 5 anos, né? Antes da pandemia era muito mais, agora que já que está voltando, né? A gente teve que dar um tempo nessa parte do contato físico mesmo, né? Que a criança ela tem essa necessidade, né? Principalmente na educação infantil, que o contato físico ele acalma, né? A criança vem, você pega no colo, você acolhe, você abraça, você dá um carinho, já começa por aí, né? Desse contato físico mesmo, que a criança ela tem essa necessidade de sentir, né? Se sentir acolhida pelo abraço, pelo colo, né? Pelo carinho do professor, por esse contato. Infelizmente, com a pandemia né? Mas foi um pouquinho mais restrito, mas eu falo assim, que desde que as crianças voltaram, né? A gente não tem como. Tem os protocolos a serem seguidos, né? Tudo, mas esse contato a gente não consegue. Como que a criança vai chegar para você e você vai negar um abraço, né? E isso é natural deles, não existe. Então, foi uma das maiores dificuldades, né? A gente tinha que explicar para eles que, ó, só tocando na mão, de longe, mas é bem complicado. Mas, voltando à resposta, né, da inicial da pergunta, esse contato se dá nessa parte do contato físico mesmo, que eles se sentem acolhidos, e com o próprio ambiente, né? A gente deve preparar um ambiente com um ambiente infantil, né? Com ludicidade, com várias coisas que possam estar chamando a atenção deles, né? Para esse momento, que eles se sintam num espaço que é para eles, que foi preparado para eles estarem desenvolvendo e estarem se adaptando a esse espaço. Tá. E eu percebo assim, né? Eu também já trabalhei com educação infantil há 5 anos, também passei por todas as etapas, e eu percebo que muitas crianças elas vêm sem esse afeto de casa. Então, como incluir esse afeto no dia a dia das crianças? Aquelas crianças que não estão acostumadas com o carinho, que já vêm de casa, muitas crianças vêm de casa com aquele afeto, com o carinho, né? Com aquela troca de carinho entre as crianças, mas tem muitas crianças que chegam na escola sem esse afeto. Como trabalhar esse afeto no dia a dia com a criança? Então, eu acho que em primeiro lugar, quando a gente percebe que essa criança tem como que eu posso dizer, esse receio, né? Esse bloqueio com a afetividade, né? De demonstrar afetividade, de se deixar, né, ser acolhida, primeiro a gente tem que respeitar, né? Não querer forçar, porque pode ser causado um trauma, pode ser pior, né? A gente tem que saber respeitar. E também eu acho que daí o segundo passo seria investigar, né? Chamar a família para conversar, para entender a situação, né? Sondar o que acontece, por quê. E aos poucos, né? Eu acredito que cada dia você vai conquistando essa criança, né? Porque uma criança é difícil a gente ver, né? São raros os casos, porque eles são, a idade, né? Eles são mais nessa parte mesmo, como eu falei, do toque, eles gostam, eles sentem essa necessidade. Mas quando acontecem esses casos, eu acredito que o primeiro passo é respeitar, investigar o porquê e tentar procurar de formas lúdicas, através de histórias, através de músicas, através de brincadeiras, de atividades que você possa estar envolvendo esse momento ali, para estar trazendo essa criança para você, para ela estar criando uma confiança em você, para aos poucos ela ir se abrindo para essa afetividade, né? Até a gente conseguir conquistá-la. Tá. Essas contribuições que você trouxe para nós, essas respostas, elas são muito importantes. Muito importante também para a formação de docentes, né? Que a gente está nesse plano de aula, né?
para saber, para ter uma base de como que acontece essa afetividade. Agora, Sandra, quer contribuir um pouquinho, Sandra, com as tuas, com o teu convívio com a escola também durante o dia a dia? Assim, Sheila, como eu não trabalho em sala de aula, mas trabalho em secretaria, né, de escola da rede municipal. A gente faz as matrículas e a partir do momento que vem um pai, ou uma mãe, uma avó, a gente vê que tem muitos pais que são bem carinhosos com o filho, né? A gente já vê no início que a gente vai conversar com o pai, com a mãe ali, já na secretaria ali, né? É, tem pais que têm um carinho especial pelo filho. A gente vê que o filho, ele chama de papai, de mamãe. Agora, às vezes, hoje, por exemplo, teve uma avó que foi buscar o neto, né? E ela veio e falou, Sandra, vim buscar meu netinho, meu querido netinho, eu amo meu neto. Então, a gente vê que tem avós que são carinhosas, tem mães que são carinhosas, os pais também, aquela afetividade que a gente vê que realmente é uma família unida, uma família que ama. A gente, às vezes, vai fazer assim, vem pai e mãe fazer, conversar com a gente, às vezes responde mal a criança, trata mal aquela agressividade, um tipo de uma raiva, parece que tem uma raiva daquela criança. Então, a afetividade, ela faz com que a criança, ela percebe. E quando ela vê que a professora na sala, não seja que seja uma professora boa, boazinha, como tem a professora vai e conversa com a criança, ela é um elo entre a criança e a professora. Porque a professora, às vezes a criança não tem, ela precisa de alguém para contar, às vezes, alguma coisa que aconteceu em casa. E ela tem medo, às vezes, de contar para a mãe e para o pai, porque de repente o pai e a mãe batem, né? Se batem na criança, ela tem medo. Então, às vezes, ela conta. Eu já vi casos dentro da secretaria que as crianças vinham chorando e a mãe, ela chorando, e daí a professora perguntar o que está acontecendo, e a criança mais tarde não queria contar, e daí contou que chega em casa, a mãe bate, e daí se não ficar quieta, vem o pai também bate, então a agressividade, o choro, né? Então a afetividade é importante a professora trabalhar isso, porque aparece mesmo, tem pais que são carinhosos e então é assim, a afetividade é muito importante a professora trabalhar e a gente vê no jeito da família, a gente já vê, quando a gente vai fazer ali, a gente vê da família, assim, o sistema das pessoas, o jeito que as reações das pessoas a gente vê. Eu quero também falar um pouquinho, né? Eu trabalho desde maio, que eu entrei como estagiária, trabalho como tutora de um aluno autista, e para mim foi um desafio, né? Porque não sabia como que eu ia conseguir entender esse aspecto autista, né? Que é bem difícil, mas assim, a afetividade, assim, assim, muito significativo, sabe? Tanto para a gente, professor, para saber lidar com a criança. E eu digo assim que eu sou apaixonada pelo Felipe. Ele não fala, ele usa fralda, ele não tem muito contato social assim, de início, só que ele não é agressivo, sabe? Então, essa questão de afetividade é muito importante. E ele já se apegou comigo, eu entendo ele me entende, apesar dele não falar, né? Mas é bem importante. Outra questão também é daquelas crianças que, né, são mais vulneráveis. Lá no CMEI, principalmente, a gente tem uns 4, mais ou menos, alunos, assim, que a gente percebe, né, que é de uma família bem carente. Então, essas crianças, tenho a impressão que elas são muito mais amorosas, sabe? Por exemplo, tem um aluninho lá que ele tem 11 irmãos. A mãe tem problemas, sabe? E a gente sente assim, ele é muito carente, sabe? Ele é muito carinhoso. E às vezes ele chega quase todo dia no CMEI, a gente precisa trocar de roupa nele, precisa, sabe? E mesmo assim, com tanta dificuldade que ele passa dentro da casa, né? E traz assim isso para a escola, que a gente percebe, conversando com direção e tal,
mesmo assim, a afetividade dele, o afeto, aquele calor, assim, humano, que é, assim, imprescindível, sabe? Então, é muito gratificante para mim, ainda que estou aprendendo, né? Essa experiência, assim, é muito valiosa, né? Eu queria trazer essa contribuição, não sei se mais alguém, a Karine acho que quer falar, né? E o Reinaldo também, daí depois finaliza. Então, eu só gostaria de aproveitar o gancho desse que você falou, das crianças que têm a vulnerabilidade. Realmente, né, Viviane, a gente vê, imagine, 11 irmãos, quanta atenção que essa criança precisa e como é importante o nosso papel de professor. Porque às vezes a gente acha que o professor tem que ir lá, passar o conteúdo, ensinar, e não é por aí, né? A educação infantil, ela tem que trabalhar todos os aspectos da criança, né? Ela tem que trabalhar um todo, porque você não pode esquecer que você está formando um cidadão para a sociedade e você está formando um cidadão como um todo. Então, essa parte do Valon aí da afetividade é muito importante e a gente tem um papel muito importante como professores nessa formação da criança. Reinaldo, quer falar um pouquinho? Não, eu posso complementar, eu não tenho experiência quase nenhuma em sala de aula, né? Meu trabalho, eu tenho formação na área de enfermagem, então meu trabalho está um pouquinho distante disso, que eu posso contribuir por meio da ciência mesmo, né? Não que nós não estejamos falando de ciência. Eu gosto muito do Valon porque acho que a gente lembra ainda, né? O Valon, ele é filósofo, ele é médico e ele é psicólogo, né? Então, ele entende o corpo humano como ninguém, né? Então, vamos pensar na época que ele vivia lá. Então, ele era muito interessado em estudar o corpo humano e a parte abstrata, né? Então, assim, voltando para a área da afetividade dentro da sala de aula, a gente consegue perceber o quê? Que eu gostei quando a Karine falou da parte da gestação, né? Da mãe, da barriga e tal. E vocês sabiam que a mãe produz um hormônio durante a gestação que chama ocitocina, né? A ocitocina, ela é muito importante, por quê? Porque é ela que vai induzir o parto, é ela quem vai fazer a expulsão do bebê pelo canal vaginal. E então, quanto mais ocitocina esse feto, esse embrião recebe, melhor ele se desenvolve, né? E melhor para a mãe na hora do parto. E a ocitocina, ela é sintetizada pelo nosso organismo, né, pelo sistema nervoso central, por diversas maneiras. Mas a principal maneira que ela se desenvolve é em momentos felizes, né? Por isso que a gente chama que a ocitocina é o hormônio da felicidade, o hormônio do amor, é porque ela é produzida naqueles momentos que a gente está mais feliz, mais irradiante, né? O abraço, por exemplo, é uma fonte riquíssima de ocitocina, né? Aquele abraço verdadeiro. Então, a gente consegue produzir muita ocitocina e por isso que isso nos dá aquela felicidade, né? Tem alguns estudos que falaram agora durante a pandemia, né? Se vocês forem pesquisar, a gente encontra que o índice de depressão aumentou, claro, por vários motivos, mas um deles também foi pela falta de afeto, pela falta de proximidade, porque eu, quanto humano, eu preciso me aproximar, eu tenho essa necessidade fisiológica em conviver em sociedade, né? Eu não consigo conviver sozinho. Eu também procurei aqui um dado muito triste, na verdade, que aumentou, que foi o índice de depressão no Brasil, depressão infantil. Então, o último censo mostra que em 2020 o índice passou de 2% para 7,5%. Então, se a gente pensar que num grupo, né, a cada 100 pessoas diagnosticadas com depressão, quase 8 têm menos de 14 anos, é um dado considerável, né? É uma realidade difícil de se enfrentar. Eu sabia que quase de um grupo de 100, quase 8 têm menos de 14 anos, ou seja, são crianças, né? Mas que a legislação diga que elas não são, elas ainda são crianças. E assim, são 7,5% das pessoas diagnosticadas, mas quantas crianças depressivas talvez existam que nem chegam, né? Perto de um consultório de médico, de psicólogo, né? Então, é outro fator associado. Quando a gente faz alguma coisa prazerosa
que nos causa felicidade, a gente produz outro hormônio chamado dopamina, né? E a dopamina, ela está diretamente ligada a aprendizado, porque quando eu estou feliz, o meu cérebro automaticamente grava esse momento, né? Por isso que a gente não esquece. Por quê? Porque a gente memoriza. Tira uma foto, dopamina, né? Então, trazendo para a sala de aula, eu acho que, assim, quanto mais momentos felizes e prazerosos eu proporcionar para o aluno, melhor vai ser esse aprendizado, ele vai carregar para a vida toda, né? Então, veja que bacana quanta ciência está envolvida aí, né? E assim, hoje a criança, vamos pensar numa criança em tempo integral, que hoje se fala muito em educação em tempo integral, eu acho que é a realidade de boa parte, pelo menos aqui em Ponta Grossa, né? A criança entra o quê? Perto das 8, isso? E vai sair lá perto das 5. Então imagina, essa criança fica 8 horas na escola. Se eu pensar que ela chega em casa quase 6 horas e vai dormir perto das 9, 10 horas da noite, eu acho que dorme um pouco antes, olha a proporção que essa criança fica na escola, né? Imagina se for uma coisa chata a escola, imagina quanto que essa criança não vai sofrer, não vai ficar deprimida, né? E é muito bacana, assim, que eu preciso abordar isso de uma forma muito ampla, desde a sala de aula. Às vezes eu quero que o aluno, às vezes eu tenho um aluno disciplinado como aquele que não bagunça, né? Que não respeita, mas o que é bagunçar? Às vezes eu quero que o aluno fique quieto, estátua, né? Sente direito como aluno tem essa visão, né? Daquela sala em filas, sentado, escrevendo. Olha que coisa chata, né? Nós estamos aqui sentados alguns minutos, eu não vi ninguém quietinho assim, bonito, igual a gente quer que as crianças fiquem. Tá todo mundo se movimentando, porque a gente tem essa necessidade de se movimentar. É fisiológico, né? Nosso músculo cansa, faz pressão lá, músculo contra osso cansa, precisa se mexer. Imagina a criança, né? Então, gente, eu acho que da parte, assim, biológica que eu tinha para falar era isso, né? E dizer que aprender envolve, sim, muita ciência, que a gente precisa levar em conta, né? Outra coisa que eu queria falar sobre essa permanência na escola, né? Eu não lembro se foi a Viviane ou foi a Karine que comentou sobre ouvir a criança. É uma coisa muito importante, porque, principalmente nas famílias carentes, que têm baixa instrução, né? Às vezes a criança não é ouvida, ela não é respeitada, né? Ela não é tratada bem. Então, às vezes, o único ambiente que ela vai se sentir realmente acolhida, protegida, amada, vai ser na escola, né? Então, é por isso que a gente precisa pensar bem da forma como age com ela. Não sei se alguém mais quer complementar. Então, pegando o gancho ali do que o Reinaldo comentou, né? Do CMEI da escola integral, né? Acaba sendo integral o dia todo, a criança acaba tendo mais contato realmente mesmo com a escola, com o professor, né? Então, o que a gente precisa ter? A afetividade. Desenvolver, né, um vínculo maior com a criança, escutar a criança, as experiências que ela já traz de casa, principalmente na educação infantil, né, que eles já chegam contando tudo que acontece lá em casa, e ter empatia, né, principalmente com a criança, com a família, né, que é bem importante, e sem contar o momento que a gente está vivendo, né, gente do céu, por causa da pandemia, né, muitas crianças perderam membros da família, então pense o peso que isso traz, que isso vai acarretar na vida da criança, né? Então, tudo isso vai influenciar na vida da criança, tanto lá, né, em casa, quanto na escola, né? Então, o professor, a direção, coordenação, todos os envolvidos na instituição, tem que ter, né, essa afetividade, saber acolher, saber escutar, entender a criança, né, porque esse momento não foi fácil para ninguém, se não é fácil para a gente adulto, imagine para uma criança, né. Bom, eu acho que a gente já conseguiu abordar, né, o tema da afetividade. Se ninguém tiver mais nenhuma observação para fazer, acho que a gente pode encerrar a gravação, né? O que vocês acham? A gente não é só na educação infantil que trabalha sem afetividade. No ensino fundamental, né, de primeiro ano ao quinto, que eu
trabalho, né, há muito tempo, a gente vê que tem muitos problemas. As crianças, elas trazem uma bagagem, assim, às vezes muito rica, e a professora, às vezes dentro da sala de aula, às vezes ela vê uma criança pequena lá, e ela vê que aquela criança está muito quieta. Às vezes essa quietude da criança também diz alguma coisa. Às vezes a criança, ela transmite, é naquela quietude que vai dizer que tem algum problema. Eu já vi muitas situações na escola, de criança que às vezes ela é quieta e a professora, ela não conta nada, ela não conversa com ninguém, ela fica retraída, e daí a professora, ela vai trabalhando gradativamente com aquela criança, conversando, brincando, às vezes a criança, tem criança que se afasta do amiguinho, não quer brincar na hora do recreio, não quer, às vezes não quer nem conversar com a professora, ela se retrai, ela parece que ela tem medo de alguma coisa. Aí a professora, ela trabalha isso, conversa com a criança, brinca com a criança, e ela vai tirando aquilo da criança, tirando alguma coisa para ela contar. Teve muitos casos que criança contava para a professora e que às vezes chegava em casa, não cuidava, não fazia nada, às vezes a mãe pedia para fazer uma coisa, a criança não fazia, a mãe já via bater. Ou às vezes teve muitos casos, já vi muitos casos que às vezes teve criança que foi abusada sexualmente, né? Que isso aí também mexe com a afetividade da criança, ela transforma a criança, deixa a criança assim com aquela ela muda a criança completamente. Então tem muitos casos. Então a professora dentro da sala de aula, ela é um ela é um elo entre ela e a criança, ela conheceu o sentimento da criança. Acontece muitas coisas, a gente vê que tem muitos pais que, infelizmente, com essa situação que a pandemia trouxe, e tem muitos pais também, na questão assim, de muitos pais separados, né? Eu faço matrícula de criança e às vezes a gente pergunta, muitos pais dizem, eu sou separado, me separei. E isso aí também mexe com a afetividade da criança. Mexe com o coraçãozinho da criança, mexe com o sentimento, mexe com as emoções da criança, porque ela fica dividida. Pais separados, às vezes a criança mora com os avós, pessoas já de idade, pessoas que já não têm aquela paciência com criança. Podemos dizer assim que pessoas que já são sofridas também, né? E daí às vezes tem pais tem mães que abandonam as crianças também, o abandono. Então, tudo isso aí acarreta na criança afetividade. A criança já traz da escola, traz dentro da sala de aula, às vezes a criança em casa é agressiva, muito agressiva. Na escola já é o contrário, é quietinha, não fala nada. Tem criança que... Então, tudo isso aí, a professora tem que pensar, ver, conversar, analisar. Então, eu acho que Henrique Wallon, ele estudou bem a criança. Ele viu que as emoções, a gente vê pelo olhar da criança. Eu vejo pelo olhar, quando eu vejo que as crianças vão fazer matrícula, tem criança que fica alegre, tem criança que a gente vê que já vem com aquela tristeza, já vem, parece que dizem, ai meu Deus, tem que ir para a escola agora. E às vezes a mãe, realmente, tem muitas mães que, como eu digo para você, fazem a matrícula, daí saem, parece que elas não querem, elas sentem aquela raiva, elas xingam, batem. Já vi uma senhora que foi fazer matrícula, a mulher tem 4 filhos, e alguns filhos com problema, né, sério, abandono de sala de aula, e a mulher gritando, batendo nos menores, e daí aquela criança, ela vai guardando aquilo. Quando ela fica mais, assim, um adulto, a agressividade ela vai transportar aquela agressividade para todo mundo. Ela vai ser uma pessoa agressiva, às vezes uma pessoa briguenta, vamos supor, né? Então, a professora tem que estudar e tem que ver, a gente vê pelo olhar da criança, pelo olhar, pelas atitudes da criança. Eu vejo muito. Nossa, tem criança que tem bastante problema e a professora tem que analisar e conversar com essa criança. Então, a afetividade é muito importante, esse trabalho. Um trabalho muito rico também. A professora vai descobrir muita coisa dentro dessa criança. Obrigada, gente. Bom, e para finalizar, então, eu, em nome do grupo, né, esperamos que
que esse plano de aula tenha contribuído, né, para a formação de vocês, para vocês que são futuros, né, educadores, futuros professores, né? Então, espero que vocês utilizem, né, esse plano de aula, prestem atenção, coloquem em prática a questão da afetividade, porque ela faz parte, né, do desenvolvimento da criança e é muito importante que nós, professores, né, estejamos, né, desenvolvendo essa atividade para com nossas crianças. Muito obrigado, e muito obrigado também ao grupo pela participação. E com esse Meet nós encerramos o nosso plano de aula. Muito obrigada. Bom, pessoal, agora que vocês já aprenderam um pouco sobre Henri Vallon e suas teorias, como atividade, vocês terão que formar grupos com 5 integrantes, certo? Aí, vocês vão pesquisar exemplos práticos em que a criança se expressa com os indivíduos em volta e com o meio externo. Pode ser através de teatro, cartaz, paródia, como vocês acharem melhor. Aí vocês vão se organizar, vão preparar essa atividade da melhor forma que vocês queiram e vão apresentar para a turma de vocês. Ah, e não esqueça que tem que trazer a importância da teoria de Vallon para a conduta do professor em sala de aula, ok? Ficamos no aguardo da atividade de vocês.